Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então a respeito da ordem de vocação hereditária, continuando no sentido dos nossos vídeos anteriores, mas hoje mais especificamente do inciso 2º do artigo 1829. E o inciso 2º do 1829 vai tratar da sucessão do cônjuge em concorrência agora com os ascendentes. Então, o último vídeo que a gente conversou, a gente tratou da sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes e a gente viu que em alguns casos, a depender do regime de bens, quando houver essa concorrência de cônjuge com descendentes, apenas para alguns regimes de bens o cônjuge irá herdar nessa concorrência com os descendentes. Aqui, no inciso 2º, quando a gente fala de concorrência do cônjuge com os ascendentes, a gente tem que lembrar que aqui independe do regime de bens. Então, para qualquer regime de bens, o cônjuge ou companheiro irá ser herdeiro em concorrência com os ascendentes do falecido. Então, vamos tomar cuidado com esse detalhe. E antes da gente entrar propriamente nessa concorrência de um e de outro, vamos conversar antes sobre a sucessão dos ascendentes, porque a sucessão dos ascendentes tem algumas diferenças em relação à sucessão dos descendentes. Bom, a primeira regra que a gente tem que conversar sobre a sucessão dos ascendentes é que, novamente, no mesmo sentido, essa regra sim, igual lá para os descendentes, aqueles de grau mais próximo, então os ascendentes mais próximos, irão excluir os mais remotos. Então, se eu tiver, por exemplo, em uma sucessão, os pais do falecido vivo e os avós dele vivo, os pais, como são ascendentes mais próximos, ascendentes de primeiro grau, irão excluir os avós, então apenas os pais irão receber. Então cuidado com esse detalhe, que também se aplica lá para os descendentes, né? Os filhos excluem os netos em uma determinada sucessão, a não ser que haja o direito de representação. Então outro detalhe, segundo detalhe que a gente tem que lembrar, na sucessão dos ascendentes nós não temos direito de representação. Então o direito de representação, ele acontece na linha reta descendente, na linha reta ascendente, nós não teremos o direito de representação. Ótimo, mas o que vai diferir então da sucessão dos descendentes para os ascendentes? O primeiro detalhe é que a sucessão dos ascendentes é feita por linhas. O que eu quero dizer com isso, né? O que o código propriamente quer dizer com isso? Que quando eu for fazer a divisão, eu tenho que deixar o mesmo valor para a linha materna que eu deixo para a linha paterna. Então vamos pensar, se eu tenho o pai e a mãe, fica fácil, né? Eu vou deixar metade para um e metade para o outro. Então eu vou ter metade para a linha materna e metade para a linha paterna. Mas quando a gente vai para os ascendentes de segundo grau ou mais, para os avós, bisavós, tataravós, aí começa a ter algumas diferenças. Por quê? Por exemplo, vamos pensar que o falecido deixou como possíveis sucessores os dois avós maternos e o avô paterno. Como a divisão se dá por linhas, eu não vou dividir essa herança por 3. Né? Lembra lá, 2 avós maternos e um avô paterno. Eu não vou dividir por 3 como eu faria se fosse sucessão dos descendentes. Eu vou dividir primeiro por linhas. Então, metade tem que ficar com a linha paterna. Na linha paterna eu só tenho o avô paterno, então metade vai ficar para ele. A outra metade fica para a linha materna. Na linha materna eu tenho os 2 avós, então 25% para cada um. Então cuidado que na sucessão dos ascendentes a gente tem que fazer essa divisão por linhas, certo? Bom, depois de falar dessa sucessão dos ascendentes, que é bastante tranquila, né, por linha, é só lembrar essa questão de que primeiro eu divido entre as linhas, depois eu divido o restante com as pessoas que estão dentro de cada linha, a gente tem que lembrar agora da questão da concorrência com o cônjuge. Como que fica no caso da sucessão junta com o cônjuge? Nesse caso, a primeira coisa a gente tem que lembrar novamente as regras do regime. Então aqui a gente não vai conseguir se furtar as regras do regime de bens, mas não porque o regime vai determinar se o cônjuge herda ou não, porque em todas as situações ele irá herdar, mas porque primeiro eu preciso aplicar a regra do regime. Então vamos supor que eles eram casados no regime de comunhão universal
e o falecido deixou como possíveis herdeiros o cônjuge, o pai e a mãe. Como que a gente faz essa sucessão? Bom, comunhão universal, nesse regime tudo se comunica. Então, primeira coisa que eu tenho que tirar é a meação do cônjuge. 50% já é do cônjuge por meação, por regra do regime de bens, nada tem a ver com herança. E os outros 50%? Aí sim, aí os outros 50%, esses sim dizem respeito à herança. E como que eu vou dividir? Bom, a herança do falecido, nesse caso, vai ficar 1/3 pro cônjuge, 1/3 pro pai e 1/3 pra mãe, porque aí eu divido por cabeça, certo? Então, cuidado com esses detalhes em relação, essa diferença em relação à sucessão dos ascendentes e à sucessão dos descendentes que a gente viu no vídeo passado, porque essa é a diferença crucial. Então, primeiro, quando a gente fala em relação ao cônjuge em concorrência com os ascendentes, se ele estiver concorrendo com os pais do falecido, ele pode ficar com 1/3 da herança ou metade, a depender se tem o pai ou a mãe. Se tiver pai, mãe e cônjuge, 1/3 para o cônjuge. Se tiver pai apenas do falecido e o cônjuge, metade, metade. No entanto, se a gente estiver falando de ascendentes de grau maior, ou seja, de segundo, terceiro grau, aí nesse caso metade já é garantido para o cônjuge. Então a gente já passa metade para o cônjuge e depois divide o restante pelas linhas, conforme a gente viu aqui a sucessão dos ascendentes. Certo, pessoal? Hoje a gente só vai conversar a respeito dessa sucessão dos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Tomem cuidado com as disposições do código. Qualquer dúvida, podem deixar as dúvidas aqui embaixo. Fiquem à vontade. Um abraço, pessoal. Na próxima, a gente já entra na sucessão do cônjuge e na sucessão dos colaterais. Até mais. Tchau, tchau.